Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria revê-lo aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Você já sabe, um programa muito relevante para você, para a sua família e para os seus negócios. Eu separei notícias que sempre impactam o nosso ecossistema cartorial e, por consequência, você, a sua família e os seus negócios. A primeira dela é sobre custódia compartilhada de animais de estimação. Sabia que agora nós temos uma lei que entrou em vigor agora em abril de 2026, regulamentando isso. Custódia, já te adiantando um pouquinho, é como se fosse a guarda desse pet, tá bom? Do seu animalzinho de estimação. E tinha muitas questões a respeito e agora tem uma lei para isso, a gente vai conversar. Outra notícia importante, houve um reconhecimento socioafetivo de irmão. É isso mesmo, isso sim é novidade, porque a gente sempre ouve falar de mãe e de pai. Agora, sobre irmãos, vamos lá. E você ficou sabendo do Registre-se que aconteceu aqui em todo o Brasil? Foi muito impactante e é importante que você saiba dessas ações promovidas por órgãos públicos e principalmente pelos cartórios. Neste ano foram realizados mais de 225 mil certidões gratuitas. Isso mesmo, a gente tem que enfatizar porque as pessoas precisam saber dos trabalhos dos cartórios. E o que mais que eu separei para hoje? Uma notícia sobre testamentos, que houve um acréscimo muito grande na procura desse serviço. E você fique ligado comigo, porque esse assunto vai ser muito relevante, porque no programa de hoje eu vou receber a doutora Alana Machado, ela que é advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório, e o nosso assunto de hoje é justamente testamento. Tem muito mais, perguntas dos telespectadores e você não pode perder também aquele quadro Você Conhece? O que você conhece sobre cartório, hein? Então fique ligado, eu volto já já após o intervalo. Vamos lá, começando esse programa com muitas notícias relevantes relacionadas ao ecossistema cartorial e, é claro, relacionada a você, relacionada à sua família e aos seus negócios. A primeira notícia que eu separei está relacionada aos animais de estimação. Para muitas pessoas isso pode parecer frescura, mas para tantas outras é como um ente da família. E para evitar discórdias, uma decisão diferente aqui, outra ali, foi publicada uma lei. Vem comigo, olha só. Lei 15.392, agora, do dia 16 de abril de 2026, tá? Fresquinha. E dispõe sobre a custódia compartilhada de animais de estimação e nos casos de dissolução do casamento e de união estável. Olha só quanta coisa, né?
Essa lei é curtinha, fácil de ler. Se você é estudante de direito, recomendo a leitura. Se é advogado de família, é importante também estar atualizado sobre este assunto. Eu vou destacar aqui um ponto que eu considero bastante relevante e inovador. Por exemplo, aqui no artigo 3º fala que não será deferida a custódia compartilhada de animais de estimação se o juiz identificar, número 1, histórico ou risco de violência doméstica familiar. Olha só. Ou, número 2, a ocorrência de maus tratos contra o animal. Então, às vezes, o maus tratos não é nem contra o animal, mas é contra o cônjuge. Então, não vai ser deferido a custódia desse animal lá. E custódia, para você que não é da área jurídica, né, para você compreender melhor, é o termo mais parecido com a guarda, tá? Para quem vai ficar responsável, quem vai ter o animalzinho ali sobre os seus cuidados, tá? Então, você vai ter essa custódia deferida ou não, né, no momento do final do casamento ou da união estável. Aqui na lei também fala que o animalzinho não vai ficar compartilhado para lá, para cá, vai ter um local fixo. E a gente vê aqui algumas inovações que é bem relevante. Então, convido você a ler e se atualizar também. Uma outra notícia muito relevante, que você pode inclusive encontrar, está lá no site do cnj.jus.br, é sobre o registro civil. Registro Civil das Pessoas Naturais, e tem uma campanha anual que chama-se Registre-se. Houve, em 2026, a emissão de registros civis, né, com um aumento de 52%. Houve essa mobilização nacional do CNJ. Aqui em Mato Grosso, claro, aconteceu também. Então, essa foi a 4ª Semana Nacional do Registre-se. E foi iniciativa coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, que alcançou a marca, anote aí, 225 mil solicitações de certidões em todo o país. Muitas certidões. E é importante mencionar, essas certidões são gratuitas. Os cartórios é que pagam pelo serviço, é que pagam o funcionário que vai até o local prestar o serviço. Por exemplo, o cartório aqui de Cuiabá, que foi até um estabelecimento, né, prisional, atendeu aos reclusos, prestou assistência ali de forma gratuita, num ambiente até, né, não muito agradável para a maioria das pessoas, não é mesmo? Então, mesmo assim, a gente vai lá, presta o serviço com humanidade, com urbanidade, com respeito, com consideração e gratuito. Então, é importante destacar que existem várias ações sociais, seja em âmbito nacional, em âmbito estadual e municipal, né, onde os cartórios são protagonistas e, infelizmente, muitas vezes não são reconhecidos, porque não vem levantar a bandeira, olha, estou fazendo de graça, né? É importante que você tenha consciência disso. O que mais? Para hoje, vamos lá, mais uma notícia, que hoje temos muitas informações relevantes, eu acabei mencionando também um reconhecimento de vínculo socioafetivo entre irmãos. Isso é novidade para mim, mas o fundamento está lá no Código Civil, do mesmo jeito. E eu achei bem interessante no caso concreto, porque os irmãos já se identificam, eles foram criados juntos. E por não ser filhos biológicos, né, então eles pleitearam esse reconhecimento e foi permitido. Muito interessante isso. Então, se você vive numa situação assim ou conhece alguém assim, né, foi criado junto ali como irmãos, se respeitam como irmãos, se consideram como irmãos, não só no momento da festa, né, mas no momento das dificuldades é que a gente vê quem é que está junto de verdade. Então, pode ter esse reconhecimento socioafetivo também. Muito legal, não é? Eu gostei. Para encerrar esse quadro de notícias, eu separei aqui uma notícia que eu tirei do site notariado.org.br, que diz assim:
Brasil bate recorde de testamentos em 2025 e expõe nova tendência de planejamento sucessório. Que maravilha, né? A gente se conscientizando. Talvez essa procura toda nem tenha se iniciado com a conscientização da necessidade desse planejamento, mas sim por uma pressão, né, da reforma tributária. Porém, está valendo do mesmo jeito. Houve esse acréscimo, acaba se estudando um pouco mais sobre o assunto, entendendo dessa importância e hoje, no momento da entrevista, nós vamos falar sobre testamento. Eu receberei aqui a doutora Alana Machado, que é advogada e especialista em planejamento patrimonial e testamento. Você não pode perder. Fica comigo, eu volto já após o intervalo. E no quadro de hoje, o que você sabe sobre cartórios? A pergunta foi: quais tipos de serviços são realizados no cartório de notas? E você sabe? Acompanhe as respostas de hoje. O senhor sabe quais tipos de serviços são feitos em um cartório de notas? Cartório de notas, eu acredito que deve ser para protesto, documentos bancários, essas coisas assim, mais ou menos ligado à parte financeira, né? Acredito que seja isso. Rapaz, agora você me pegou. Eu não tô lembrando, não. Acho que faz registro, alguma coisa, eu não sei. Não tenho conhecimento nenhum. Não tenho noção. Nenhuma noção. Não sei não. Cartório de notas? Poderia ser casamento? Se encaixa nesse quesito? Ou não? Você percebeu que muitas pessoas não conhecem, não sabem quais serviços são realizados num cartório de notas? Mas você que acompanha o cartório passo a passo vai saber, né? Vamos lá. Cartório de notas é aquele que faz todos os tipos de escritura. Todos, tá? Escritura pública, cartório de notas. Teve até um telespectador que falou assim, protesto. Não, aí é o tabelionato de protesto. É outro, tá bom? Quando você quiser fazer escritura de compra e venda, escritura de doação, escritura de testamento, escritura de desmembramento, escritura de unificação de imóveis, escritura de divórcio, de inventário, todo tipo de escritura é feito no cartório de notas. E o que mais que dá para fazer no cartório de notas? Dá para fazer todas as procurações públicas. Procuração para administração, procuração para venda de imóvel, de veículo, toda a procuração dá para fazer. E também o serviço de reconhecimento de firma e autenticação de cópias. E aí, você sabia? Você mandou a sua pergunta para o Momento A Tabeliã Responde? Então chegou a hora de eu responder a sua pergunta. E se você ainda não salvou o nosso contato, aproveite, aproxime a câmera do seu celular aqui para a tela e você pode salvar o nosso contato e mandar a sua pergunta a hora que você quiser, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta de hoje. Oi, minha filha comprou uma casa antes de casar, uma herança do pai dela. Porém, ainda não tinha escritura. Agora, casada, ela vai fazer a escritura. E o esposo dela tem uma filha. Há possibilidade do esposo não entrar como herdeiro dessa casa?
Ela escreveu bastante aqui. Ela pergunta também como ela faz para registrar essa casa no nome dela sem entrar o marido. Hoje ela tem um filho com ele. E ela diz ainda, quando ela comprou essa casa, ela era solteira. Porém, hoje ela vai fazer a escritura e já é casada. E ela até brinca aqui no final, desculpa doutora, não falei boa noite para você, estava apressada com medo do programa acabar. Não tem problema, porque você pode mandar sua pergunta durante o programa ou após também, porque o WhatsApp fica conectado, tá bom? Vamos lá para a sua dúvida, que é muito pertinente e acontece muito. Mas antes, eu preciso te perguntar, e você anota aí no seu caderninho para ver com a sua filha, porque depende a resposta, tá bom? Você precisa verificar qual é o regime de bens do casamento da sua filha. Por que essa pergunta é tão importante? Porque se ela casou no regime da comunhão universal, ele vai ter direito sim, tá? Mesmo sendo de antes do casamento, assim como ela também terá direito sobre os bens dele de antes do casamento. Agora, se porventura ela se casou no regime da comunhão parcial, por exemplo, que é o regime comum, é o regime legal, não depende de pacto antinupcial, então este bem pode ser considerado exclusivo dela. Mas se você pensar assim, mas como eu faço para separar? Já que ela vai escriturar apenas agora. Ele pode vir assinando que reconhece que este imóvel é exclusivamente dela, tá? Outra forma, herança não compartilha no regime da comunhão parcial. Então, se não compartilha e consegue comprovar que a origem desses recursos foi de herança, então já fica resguardado automaticamente. Isso não é sobre beneficiar a sua filha, isso é uma regra geral, está no Código Civil e são características do regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, em caso de divórcio, por exemplo, ele não terá parte. E também no caso de ou melhor, na caso de sucessão, ele pode herdar, porque aí ele vai ter parte nos bens particulares. Tem umas peculiaridades que os advogados não sabem disso. Quando eu falo isso aos meus alunos, eles ficam surpresos, mas é dessa forma que eu estou te explicando, tá bom? Então, pode fazer a escritura agora, pode registrar. Para registrar vai precisar verificar qual é o registro de imóvel competente. Você não deixou seu nome nem a sua cidade aqui, tá? Mas isso tudo bem. Você procura qual é o registro de imóveis da sua cidade, verifica na matrícula que vai estar escrito lá, tá bom? Eu espero ter ajudado e se precisar de mais informações, entre em contato conosco. Próxima pergunta. Oi, boa noite. Meu nome é Maria, de Várzea Grande, e eu gostaria de saber se eu posso passar bens em meu nome de neto menor e se caso eu vier a falecer. Ele tem direito desses bens em nome dele? Olha só, a Maria já está preocupada com o momento da sucessão e ela quer beneficiar o neto. E aí, pode ou não pode? Pode. Pode haver restrições, tá? Qual restrição? Você tem filhos, né? Você tem netos, você tem filhos. Então, os seus filhos têm uma reserva patrimonial que está lá no Código Civil. No Brasil, você não pode doar tudo, né? Você não pode dispor de 100% do seu patrimônio, mas você pode dispor de metade. Então, até metade do seu patrimônio você pode doar para quem você quiser. Então, se você quer beneficiar um dos seus netos, ou todos os seus netos, ou até uma pessoa que nem seja da família, você pode. Como é que você vai fazer isso para valer depois da sua morte? Você pode, desde já, fazer uma escritura pública de doação e, se você quiser manter o domínio sobre este imóvel, você pode reservar o usufruto exclusivo para você, vitalício, tá? Se você já fizer essa escritura de doação, quando você falecer, vai apenas consolidar a propriedade para o seu neto, tá? Não tem problema. A outra forma que você tem
é o testamento. Você pode fazer um testamento dispondo, né, dizendo como você quer que seja feita a partilha dos bens que você deixar. E aí você pode, inclusive, beneficiar outras pessoas, ou se você vendeu este imóvel e comprou outro, você pode colocar no lugar também. Você pode dispor por percentual. E fique ligado, porque hoje, no momento da entrevista, nós vamos falar sobre planejamento sucessório, isso mesmo, e muito sobre testamento. Fique ligado comigo, tá bom? Próxima pergunta. Olá, boa noite. Eu moro em uma residência, tem muito tempo, mas o IPTU não está no meu nome. Já tentei passar para o meu nome, mas não consigo. O que tenho que fazer? Olha, depende, né? Vamos ver. Esse imóvel está no seu nome ou você só mora lá e não paga o IPTU? Tá? Tem várias situações. Ou você é inquilino, né? Às vezes não está no seu nome, está no nome do proprietário. Agora, se ele está no seu nome, você deve ir à prefeitura, levar esse comprovante que você comprou este imóvel e pedir para eles atualizarem o cadastro. É bem simples, não deve demorar e já passa esse IPTU para você. Até porque, né, é mais um para a prefeitura poder direcionar a cobrança do IPTU. Então, não tem dificuldade quanto a isso. Agora, se você não é o proprietário, você vai ter que explicar um pouquinho, né, qual é o seu interesse. Se você está exercendo a posse mansa, pacífica ali nesse imóvel, tem a intenção de usufruir, ou você comprou e tem um contrato particular, você pode apresentar isso também, tá bom? Mas esse tipo de informação é melhor você verificar direto na prefeitura do seu município, não é no cartório, tá bom? Obrigada pela sua participação e um abraço. Tem uma certidão de averbação de separação judicial. Gostaria de saber se a ex-mulher tem direito dos bens que adquirir após a separação. Essa pergunta é do Neidevon, de Várzea Grande. Ele acrescenta, sou separado judicialmente há mais de 20 anos. Tenho uma certidão de averbação da separação judicial e gostaria de saber se a ex-mulher tem direito dos bens que adquirir após a separação. Entendi bem a sua pergunta, a sua dúvida. Olha, nós temos dois institutos, que é o da separação e o do divórcio, e eles têm efeitos diferentes. Juridicamente, você continua casado ainda, tá? Então, você não é divorciado, você não está divorciado, você é casado. Porém, quando você faz a separação, pode ser judicial, pode ser extrajudicial, porque hoje em dia é permitido também, então, rompe alguns direitos e deveres do casamento. E um deles é o regime patrimonial. Neste caso, os bens adquiridos após, né, o seu casamento, aliás, a sua separação, não vincula. Agora, a gente tem que verificar aqui, né, o seu advogado, o advogado da sua mulher, se esse bem adquirido após é um bem subrogado. O que é um bem subrogado, doutora Alcione? Não fala difícil. Vamos lá, o que é um bem subrogado? É um bem que você tinha durante o casamento e você vendeu e comprou outro com o mesmo recurso, tá? Então, ou seja, esse patrimônio acumulado, ele não é de agora, ele é de antes. A mesma coisa quando você já tem esse patrimônio, você vendeu e comprou durante um período casado, então também não vincula com a próxima esposa, tá? Então, é a forma que você tem de se proteger. Da mesma forma, sua cônjuge, tá? Sempre o direito vale para os dois igualmente, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, você tem que comprovar que esses bens adquiridos após a separação judicial foram adquiridos com patrimônio que você conquistou depois, tá? Se ele é de origem de antes, isso pode ser questionado. Mas, se não for,
você consegue comprovar com a certidão. Pega uma certidão atualizada, né, no cartório de registro civil das pessoas naturais, uma certidão de casamento atualizada, vai ter ali, então, essa averbação da sua separação judicial e aí fica fácil também de resolver. O ideal é que vocês conversem, cheguem a um consenso e se não querem mais reatar o casamento, vocês formalizarem o divórcio para extinguir todos os direitos, todos os vínculos, né, do matrimônio. Porque enquanto não acontecer, você é casado e não pode constituir um novo casamento, por exemplo, nem ela, tá? Pode até viver em união estável, mas isso não dá tanta segurança jurídica assim, fica informal, mas também não é um problema para a maioria das pessoas. Eu espero ter resolvido a sua pergunta, né, te dado uma solução para isso. Boa noite, doutora Alcione Montani. Preciso de uma orientação sobre divórcio. A senhora poderia, por gentileza, orientar como deve ser proceder? Muito obrigado, gratidão. Eu quero as fotos minhas, da Vossa Senhora. Quero fotos minhas? Olha só, o que será fotos minhas, né? Não sei o que ela quis dizer aqui, quem é. Bom, você quer entender sobre divórcio? Tudo bem. Divórcio você pode fazer no cartório de notas, qualquer cartório de notas do Brasil, pode ser o mais perto da sua casa, tá? Para isso, você precisa de advogado, sempre precisa de advogado para este ato. Pode ter criança envolvida, tá? Pode ter uma pessoa interditada, não tem problema, dá para fazer no cartório também. Você pode regulamentar guarda, visita, alimentos, tudo isso em uma escritura pública de divórcio. Claro que o procedimento muda um pouquinho, né? Tem as peculiaridades, mas o que você precisa saber é que é possível fazer no cartório. Agora, quando que não dá para fazer no cartório? Se você não consegue mais conversar com a sua mulher e vice-versa, então só resta a esfera judicial. Eu sempre oriento que, mesmo que não consigo mais conversar, não tem diálogo, mas os dois têm consciência de que a melhor solução é o divórcio, então tem que conversar, pelo menos um pouquinho, porque se vocês dois não conversarem, chegarem a um consenso do que vai ser feito com a família que vocês construíram, um terceiro, que é o juiz, e até um quarto, o promotor de justiça, representante do Ministério Público, irão decidir para vocês. E irão impor a decisão deles. E vocês irão cumprir, quer goste, quer não goste, tá? Então, é por isso que eu sempre converso, oriento, chega a um consenso. Não quer conversar, não quer ver, não tem problema. Coloca o advogado representando os seus interesses, coloca um advogado diferente para cada um, apresenta os documentos, até para assinar o divórcio no momento da escritura, não precisa ser junto. A gente pode até fazer por videoconferência, num momento separado, um momento só com ela, um momento só com ele. Então, evita constrangimentos, evita qualquer sentimento que a pessoa não queira. Então, é possível fazer no cartório, tá bom? Então, procure o seu advogado ou advogada ou a Defensoria Pública, explique a situação, se tem bens a partilhar, já organiza tudo e vida que segue, tá bom? Temos mais perguntas para hoje? Não? Mas você já salvou o nosso contato? Então, salve aí, se não salvou, já anote para não perder. E tem uma dúvida, não precisa ser durante o programa, você pode encaminhar, porque a gente vai responder no próximo episódio, tá bom? Eu volto já após o intervalo.
Voltamos, foi rapidinho o intervalo e agora chegou o momento mais aguardado, o momento da nossa entrevista. E o assunto de hoje é muito relevante, está cada dia mais na mídia e você vai aprender aqui conosco, passo a passo, muito sobre testamento. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios do programa Cartório Passo a Passo a doutora Alana Machado, que é advogada e especialista em planejamento sucessório. Doutora Alana, muito bem-vinda ao programa Cartório Passo a Passo. Estou muito feliz em recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui, dividindo desse momento, falando de um assunto tão importante e que tem falado tanto em todos os noticiários, né, envolve o assunto. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você compartilhando. Que a alegria é toda minha. Doutora, para começar, conta para mim um pouquinho da sua trajetória profissional. Que ótimo. Então, eu sou advogada, eu já tenho quase 20 anos de estrada, né? Não vamos adentrar muito, né? Mas, enfim, é uma trajetória aí muito bacana, já de muitas vivências. Tenho cada vez mais focado nessa área de planejamento patrimonial e sucessório, que tem crescido muito, né? Hoje, ouve-se falar muito de holding, né? As pessoas... até tem essa questão, todo mundo fica falando de blindagem patrimonial, e aqui acho que vai ter uma oportunidade de a gente falar que existem muitas outras modalidades de planejamento patrimonial que pode trazer aí uma organização, uma proteção e uma segurança para as famílias. E eu venho trabalhando nessa área, desempenho vários trabalhos também em associações, né, na ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que desenvolve um trabalho super bacana para as mulheres, né, falando da carreira jurídica, que vem desempenhando aí trabalhos bem legais. Estou junto com parceria da BPW de Várzea Grande também, que a gente realiza vários trabalhos legais, voltados para as mulheres, trazendo esse assunto do planejamento patrimonial, autonomia financeira. Então, assim, viemos caminhando, né, com uma trajetória focada nessa área, devido a toda a necessidade que a gente tem hoje de estar orientando esse público. Que legal. E eu falei no bloco anterior que cresceu muito a procura para o testamento, mas muitas pessoas ainda não conhecem. Então, vou começar já pelo simples. O que é um testamento, doutora Alana? Então, como eu acabei de falar aqui, existem várias modalidades de planejamento patrimonial e é importante as pessoas saberem. Sim. Quando eu falei da holding, é que hoje, quando você escuta falar, todo mundo quer vir falar da holding, né? Que tem que constituir uma holding, só que existem várias outras modalidades. E o testamento é uma delas. Certo. Como a escritura de doação, com usufruto também é outra. Como existem seguros de vida também, que são importantes, que é outra modalidade. Nós temos várias outras que é importante a gente estar em estudo. E o testamento é uma modalidade que ela tem grande repercussão no planejamento, porque é um ato onde o patriarca ou a matriarca ali coloca a sua vontade, existe uma segurança jurídica muito grande, porque é feito num cartório, onde é registrado numa formalidade, é um instrumento jurídico legal. Sim. Então, e a pessoa tem a segurança de lá estar organizando, planejando e deixando a sua própria vontade já determinada como gostaria. Isso mesmo. E eu percebo que algumas pessoas acham que isso é só para grandes fortunas. É um mito ou é uma verdade? É um mito. É um mito porque, como eu acabei de dizer, o testamento, ele é uma modalidade de patrimônio, né, uma organização patrimonial, independente do patrimônio que você tenha. Por quê? Porque o que você visa ali é organizá-lo, né? Deixar tudo conduzido para a família como você gostaria. Sim. Então, o testamento, ele traz isso. Ele traz independente do que você tenha. Vamos supor que você tenha uma casa, como nós vínhamos conversando antes de entrar aqui. Você tem uma casa, você já quer deixar organizado para os filhos, para os herdeiros que você tem. Você pode muito bem fazer um testamento em relação a essa casa. Eu tenho um dinheiro que está guardado numa poupança. Você pode muito bem, respeitando a parte da legislação, deixar determinado como você gostaria que aquele dinheiro fosse distribuído entre os herdeiros. Então, independentemente do patrimônio,
O que vale é a questão da organização. Então, é um mito mesmo. Ótimo, eu concordo plenamente. E às vezes a pessoa nem tem o patrimônio ainda. Por exemplo, está com um processo em discussão, ele tem uma expectativa de direito ali de um crédito, ele pode já direcionar. Pode. Se não vier, tudo bem, mas se vier, já está destinado também para quem que vai esse valor. E é interessante a gente falar aqui que a gente, né, parece que quando fala em testamento, em patrimônio, nós estamos falando só em imóveis, né? Mas não é. Não. Né? Por exemplo, muitas vezes a família, o patriarca, né, ou a matriarca, sempre eu me refiro aos dois que estão ali querendo determinar e organizar o patrimônio. Existe um filho que precisa de cuidados maiores, certo? E esse pai e essa mãe, ele já quer deixar organizado que, na ausência, uma determinada pessoa faça o acompanhamento daquele filho, que seja o tutor, ou a hora que atingir a maioridade, se for necessário, um curador. Ele pode deixar isso no testamento. Pode. Tudo determinado ali. Tanto que ele pode até dividir quem vai fazer a gestão financeira para cuidar daquele filho, quem que vai fazer a gestão dos cuidados mesmo, do dia a dia, num testamento. Ele pode deixar indicar o nome vinculado dessa pessoa. Então, o testamento é a sua vontade. Então, ele permite que você determine o que você quer ali. O que a gente fala em imóveis, que é importante a gente reforçar aqui, é que a gente vai cuidar da parte da legalidade, né, no testamento. Porque a gente sabe que o testamento tem algumas nuances que a gente tem que observar, que nós vamos falar. Sim. Mas o testamento ele é muito amplo. Né? Então, é importante as pessoas terem esse conhecimento. Sim, concordo plenamente. Está muito restrito ainda, né? As pessoas têm uma visão bastante engessada. Falam, eu só tenho um imóvel, como a senhora mencionou. Para que eu vou fazer? Mas eles têm vários herdeiros, né? Se tem um vulnerável. Achei muito interessante a sua colocação. Porque fala, mas se for caso de interdição, quem vai decidir é o juiz. Tá bom, mas ele já indicou quem ele prefere. Exato. O juiz pode considerar a vontade dele. Sim, tem o rol lá no Código de Processo Civil, mas ele pode considerar sim a vontade, a indicação. Eu, quando tinha minha filha menor, eu falava, gente, e agora? Eu vou ter que indicar aqui. Quem que vai cuidar dela se eu faltar? Né? Tudo isso a gente pode pensar, sim. E assim, estamos vivos hoje. Né? Então, por isso que as pessoas, quando a gente fala desse assunto, elas têm um preconceito. Porque quando parece que vai falar de testamento, nós estamos falando de morte. Mas nós temos que começar a mudar isso, mudar essa concepção. Nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de organização, de segurança, de proteção para as pessoas que a gente tem total interesse. Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Sim, e se acontece algo comigo e eu deixo ali, de uma certa forma, determinado, isso é algo que vai ser observado pelo magistrado. É a sua vontade após a morte. Exatamente. E temos que encarar que a vida é um ciclo. É um ciclo. Essa semana mesmo eu abordei esse assunto, né? Por exemplo, a gestação é um ciclo, vai ter que nascer. Aí a fase de criança vai se encerrar também, vai entrar na adolescência, a fase adulta, a fase idoso e nós vamos morrer. E está tudo bem. Faz parte. Faz parte. Né? Vamos Exato. cumprir a nossa missão aqui e depois Deus é que sabe. Então, acho que é interessante encarar isso com naturalidade, com planejamento, para não ficar um desgaste emocional, um desgaste para a família depois. E tem muita briga que pode ser evitada. Que pode ser evitada. Olha, papai e mamãe deixaram isso aqui, é a vontade deles. A vontade deles. Vamos respeitar, eles têm algum motivo. E eu penso assim, não tem que obrigação de deixar nada, né? Esse é o meu entendimento. Não tem obrigação de deixar nada. Mas nem todos pensam assim. Então, já que deixou a orientação, vai deixar um patrimônio, vamos respeitar a vontade. Vamos respeitar a vontade. Eu concordo com você. A gente tem que desfrutar da vida, né? Desfrutar do que a gente trabalha tanto, porque a vida é uma passagem, é um ciclo. Né? Então, você tem que desfrutar disso. Mas isso não impede de que você deixe as pessoas, organizado o que você deixar, né? Sim. Então, é uma coisa assim, é algo interessante, que as famílias têm que começar a ver com um olhar diferente, porque é uma organização. Sim. E é igual você falou, evita conflito, porque
acredito que tanto você como eu, que advogo muito na área, faço muito inventário judicial e extrajudicial, eu acompanho o tamanho das brigas que há. E independe do tamanho do patrimônio. Sim. E muitas vezes, se a gente tivesse um testamento, a hora que você faz a abertura do testamento e verifica ali a vontade do patriarca ou da matriarca, já é um passo absurdo de agilidade para poder finalizar um inventário. Sim. Então, é custo que diminui muito, porque você sabe o tempo que pode se levar. São as brigas que não há fim, né? Então, tudo isso é amenizado. Então, é importante as pessoas fazerem esse pensamento, né? Sim. Essa análise. E nós temos vários tipos de inventário, né? Particular, público. Comenta um pouquinho sobre essas modalidades. Isso, nós temos 3 tipos de testamentos. Nós temos o testamento público, nós temos o testamento cerrado e nós temos o testamento particular. Tá. O público é o que é realizado no cartório, dentro de todas as formalidades, e é o mais seguro. Eu concordo. Exato. E eu, como advogada, é o que eu recomendo. Certo. Né? É o que eu acabo recomendando e não tem. É o que menos tem possibilidade de nulidade. É um instrumento que já requer muito cuidado na sua elaboração e para ocorrer, de fato, uma validade jurídica, ele tem que ser muito bem observado. O cerrado é aquele que a pessoa faz de próprio punho, até alguns casos aceita que seja digitado, né? Ele é entregue ao tabelião sem ele ter acesso ao conteúdo, ele é lacrado, né? Cerrado ali e fica na posse da pessoa. O que pode... Isso, leva. Fica constando no cartório, uma formalidade, mas ele leva. Então, a possibilidade de extravio, né, é enorme, porque para a gente hoje guardar um documento é tão difícil. Sim. Né? É uma coisa tão difícil hoje a gente fazer isso. Então, não é uma modalidade assim que nós recomendamos. E o particular, que é o feito em casa, muitas vezes com 2 testemunhas, mas que reconhece a assinatura, mas quando vai dar o início ao inventário, ele gera bastante dificuldade. Então, assim, se for feita uma análise, né, e uma recomendação, o público, ele é sem dúvida o que mais traz validade para a hora que vai ser, de fato, utilizado. Me permite até um comentário do testamento público. O que eu mais difere, acho que até do particular, é a fé pública do tabelião. Exato. Ele é um dos atos mais solenes que a gente pratica e eu tenho que verificar se a pessoa não está sendo coagida, se ela entendeu, se é essa a vontade dela. É claro que o advogado é muito importante nesse momento, não é obrigatório, então alguns vai direto para o cartório, a gente atende, Sim. mas é essencial, principalmente se você tem um advogado de confiança que já te acompanha, sabe dos seus negócios, sabe das suas relações familiares. Então faz toda a diferença quando vem um requerimento já preparado por advogado. Então, é bem relevante. O testamento público, ele vai integralmente para uma central. Exato. Então, não perde o dado. A gente tem ele físico e tem de forma digital também, ad eterno. Agora, o cerrado, a gente não tem conhecimento desse conteúdo e se perdeu, se extraviou, se ninguém encontrou após a morte, ele não vai ser atendido. E não tem nenhuma orientação jurídica também, né? No caso, quando a pessoa procura, tem, queira ou não queira, uma certa orientação sua, da tabeliã. Mas no caso, o cerrado a pessoa faz ali, ela não está nem observando as legalidades, o que muitas vezes acaba complicando e gerando, de fato, a nulidade no momento que dá início ao inventário. Sim. Doutora, eu acho que algumas pessoas preferem o cerrado. O cartorário vai ficar sabendo a minha intenção, o funcionário. Mas, gente, é sigiloso. É sigiloso. É sigiloso. Se Deus me vazar, a gente é responsável por isso. Não, né? é um ato, assim, extremamente formal. Eu acompanho vários, né, porque muitos dos clientes pedem para mim estar presente. Então, assim, é com muito rigor, é algo muito sigiloso. Ninguém sai com cópia de lá, né? Fica tudo guardadinho. Então, se tem um documento que a gente confia e que fica muito bem guardado, é o testamento público. É o que a gente recomenda mesmo.
E a formalidade, né, doutora, que a gente passa, é feita uma entrevista, é analisado toda a tabelião, observa tudo na pessoa ali que está realizando o testamento, né? Se ele está em condições mentais, né? Se ele não diverge nas informações, porque a elaborada minuta faz a confirmação ali para ver se não está ocorrendo nenhum tipo de coação. Então, é para vocês verem o tamanho da preocupação. Exato. E depois de um prazo, é marcado a assinatura com 2 testemunhas, onde novamente é ratificada essas informações, é verificado de novo ali o posicionamento da pessoa que está querendo fazer o testamento. Então, é para você ver o quanto que há a formalidade mesmo no ato. Recomendo. Doutora, tem alguma situação prática em que, ao momento de fazer o inventário, a senhora viu que o testamento fez a diferença? Tenho. Já passamos por várias situações, desde patrimônios maiores como patrimônios menores. De fato, ele traz uma tranquilidade para a conclusão do inventário. Porque o que a gente tem que entender? As modalidades de planejamento patrimoniais, elas trazem uma organização para o seu patrimônio. Elas trazem essa segurança, essa proteção que a gente fala, só que nada impede, nenhum dessas modalidades vai evitar de que haja abertura de um inventário. O que traz ainda a facilidade em relação a essas modalidades? Que quando você faz, a possibilidade de você fazer um inventário extrajudicial é muito maior. E é onde a gente tem mais celeridade. Quando a gente não tem essa organização, muitas vezes, a gente tem que ir para o judicial, né? Porque acaba tendo apesar que está mudando muito agora, né, doutora? Nós estamos conversando lá e está tendo uma mudança nesse cenário. Mas isso tudo, olha que legal, é uma mudança do cenário mesmo, até por causa da celeridade da busca aí do judiciário, até de facilitar um pouco mais a entrega em relação à questão da sucessão, que é importante. Nós precisamos mudar esse estigma que tem de que inventário é demorado. Na verdade, ele é demorado porque há uma desorganização da família. É isso mesmo. Então, se a família se organiza, a gente tem um inventário que ele acaba tendo um sucesso muito mais rápido, uma finalização mais rápida. E aí o testamento, ele vem complementar esse sucesso. Por quê? Porque ele traz o quê? A vontade do patriarca. Então, deu início ao inventário. Qual o primeiro documento que é exigido e aberto? É o testamento. Isso mesmo. É requerida a certidão, se tem testamento ou não, é feita a abertura do testamento. Abriu-se o testamento, vai verificar qual é a vontade do patriarca ou da matriarca. E dali se conduz ao restante do inventário. Ou seja, nós já temos metade do caminho andado. O que o magistrado, a cartorária vai ver são as adequações, né? Para ver se de fato o testamento não infringiu nenhuma cláusula que causa nulidade, né? Todos nós sabemos não, mas isso espero que todos tenham conhecimento, quando vai se fazer um testamento, existem várias pessoas que a gente pode beneficiar, mas uma que se torna nula é quando você coloca uma pessoa que não é do vínculo, né, conjugal, direto. É uma possibilidade de trazer uma nulidade. Agora, um reconhecimento de um filho, tá tudo certo? E essa não pode nem cancelar depois. Não, esse aí tá tudo certo. Por exemplo, a família nem sabia da existência do filho e teve conhecimento na abertura do testamento. Tá tudo certo. Mas pode deixar até um legado. A gente pode falar, eu quero beneficiar a Lana no meu testamento. Vou deixar um bem para ela. Eu posso deixar uma cláusula de legado, um bem específico para a Lana. Então, você me beneficiar. E, doutora, você acredita que muitos advogados ainda não sabem que mesmo com testamento, dá para fazer no cartório? Porque por um tempo foi proibido, né? Foi. Aí fica, mas como assim? O tabelião pode fazer inventário, pode fazer testamento, mas não pode fazer inventário com testamento? Como assim? Não tem. Aí permitiu. Então, se você está com a família, que foi feito o testamento, aí agora tenho que ir para o judicial? Não. A advogada vai peticionar, vai abrir inventário judicialmente, essa parte é judicial ainda, mas só para abrir e registrar, né, doutora? Abrir e registrar, isso mesmo. E depois vai para o processo judicial. Isso. E é bem tranquilo, gente. Hoje em dia, não tem mais impedimento em fazer um cartório. Não. Pode ter menor, pode ter incapaz. A senhora já fez algum assim? Não, menor incapaz, não. Não, mas é tranquilo também. Logo, logo, quem sabe. Vamos. Né? Eu acho que o ponto
principal, assim, o que não dá para negociar é o consenso. Quando a família tem consciência que precisa resolver, que muitas vezes pode ser que não seja da forma como um ou outro quer, mas que tem a boa vontade de resolver, a gente pode até marcar sessões de conciliação, conversa, chega um consenso junto com o advogado. Lembrando que o advogado é indispensável no processo de inventário. Tá? Indispensável. Já conversa com uma pessoa experiente, como a doutora Alana aqui, para fazer esse requerimento, né, da forma como a família quer e permite partilha igualitária, partilha desigual. Então, diferente do que o CNJ previu, a gente continua fazendo, desde que a parte queira. Claro, aí a gente estenderia para um outro assunto aqui, a questão tributária, mas é bem legal. Vamos E a voltar. gente sempre respeitando a parte disponível e a legítima, né, dos herdeiros necessários. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre muito bem amparado judicialmente, né? Para poder fazer essa divisão, observar a parte tributária, né? Tudo isso a gente tem que sempre levar em consideração. E tem aumentado, inclusive, o número de testamento, porque com essa nova interpretação do Código Civil, que está querendo excluir o cônjuge de herdeiro necessário, e aí se não tiver testamento prevendo, né, que vai ficar algum bem para ele, então isso até motivou também o aumento. A procura, né? A procura, né? Eu acredito que ainda em relação a isso nós vamos ter muitas discussões ainda, porque é sensível o assunto, né? Muito. E principalmente no contexto social que nós vivemos hoje, familiar. né? Então eu acredito que ainda nesse ponto muito ainda vai ter que ser observado, né? Antes de ter a finalização em relação a essa legislação, porque ela vai impactar de uma forma significativa nas famílias e principalmente no contexto das mulheres. Verdade. Porque nós ainda vivemos um processo ainda que requer ainda muito carinho ainda, um olhar muito acolhedor para as mulheres. Sim. Então, é sabido o quanto que a mulher, ela acaba, num certo momento da vida dela, de uma certa forma, diminuindo a possibilidade dela estar no mercado de trabalho, né? A gente sabe disso. Sim. Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, né? Eu acredito ainda que vai ser considerada ainda muita coisa para definir isso. Eu espero que sim. Mas se não, procura advogado, já prepara um testamento aí, protegendo, né? E tem que... por isso que eu volto, nós estamos falando sobre planejamento patrimonial, porque isso já é uma forma das mulheres, as famílias, todas estarem olhando com uma forma diferente. Porque é engraçado, né? Quando a gente fala disso, as pessoas, elas ficam se esquivando e tudo, mas olha o quanto que é importante. Para tudo na vida a gente se planeja. Se você não fizer um planejamento na sua vida para o que você quer, vamos lá, quero fazer uma viagem. Eu tenho que fazer um planejamento. Eu quero fazer uma reforma na minha casa. Eu tenho que fazer um planejamento. Eu quero ter filhos, eu tenho que fazer um planejamento. Então, o planejar a sua situação patrimonial é importantíssima. Sim. Eu tenho um seguro de vida? Nós estamos conversando. Ninguém sabe o dia de amanhã. Um seguro de vida é algo que é muito importante uma família fazer. Por quê? Porque não vai para o inventário. Sim. Então, ocorreu o falecimento, aciona seu seguro de vida. O dinheiro vai cair na conta. É um dinheiro que não precisa passar no inventário. Então, é um dinheiro que a família ela tem um fôlego para poder se organizar. Muitas vezes acaba sendo o provedor que acaba falecendo. A família pode, poxa, o que nós vamos fazer agora? É um planejamento. Sim. Então... E as pessoas às vezes pensam em testamento e acham que vai ficar engessado, que nunca mais vai poder vender o bem. Fala um pouquinho sobre a alteração de testamento ou revogação, fazer outro... Vamos conversar um pouquinho sobre esse ponto. Então, as pessoas me perguntam muito. Mas o que acontece? Você no testamento, quando você faz a elaboração dele, você pode deixar vinculado em porcentagens. E também você pode falar que você está determinando aquele bem, só que se caso você for realizar a venda, no caso, se no momento da abertura não estiver aquele imóvel, você pode mensurar o valor. O que é interessante as pessoas entenderem? Que a gente estuda a estrutura familiar, o patrimônio. Então, a gente adequa com as possibilidades daquele momento. Então, se a pessoa quer muito deixar o imóvel, a gente deixa o imóvel. Se não, a gente deixa a porcentagem correlacionada ao valor do imóvel, fala que se o imóvel ainda tiver na abertura,
vai ser feita a avaliação dele, ou senão aquela porcentagem ela vai ser cumprida no valor determinado. Então, a gente faz, é um planejamento, é uma organização mesmo, é uma arquitetura, é uma arquitetura que a gente faz. Eu achei super interessante a sua colocação e que faz toda a diferença para você que está em casa. Quando a advogada propõe fazer em percentual, não se perde a cláusula. Não se... Porque se hoje o patrimônio, vamos supor, é de 1 milhão e depois é de 2 milhões, está em percentual, vai aumentar automaticamente. Exato. E se ele vendeu aquilo e gastou, se pagou uma dívida, também não vai se perder. Não, só reduziu e continua em percentual. Exatamente. Só quando é um bem específico, né, que aí aquela cláusula caduca, se ele se desfez daquele bem, não impede, né? É bom deixar claro que não impede a venda. Não impede. A hora que abrir o inventário e apresentar o testamento, vai ver tudo que de fato está dentro do patrimônio dele ainda. E o que dá para cumprir. E o que dá para cumprir. Bem, exato. Bem é assim que acontecem as coisas. Ah, tá, eu fiz um testamento, quero revogar ele. Simples, você vai e faz outro. O que vai ter validade é o último testamento que você fez. Fiz um testamento lá no sul e aí depois vim e fiz um aqui em Cuiabá. O último é o de Cuiabá, é o que vai ter validade. É o que vai ser aberto e dar início ao inventário. Isso mesmo. Pode até, doutora, compartilhando um pouquinho, pode até ser concomitante. Se ele não fizer uma revogação expressa do anterior e tiver alguma cláusula que não foi mencionada no segundo, pode valer e juntar. Olha que legal, né? É bem interessante. Gente, eu adoro isso. Eu também adoro. E de fato é algo muito interessante, porque o testamento, no testamento você coloca o que de fato você quer. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Se eu tiver um cachorro e ele estiver vivo, eu quero que fulano de tal fique com os cachorros, você pode deixar no testamento. Pois não é? Pode. As pessoas, tem hora que as pessoas falam as coisas que eu falo, meu Deus... Mas está tudo bem, é o que ela quer. Gente, não é demais não. Agora, dia 16 de abril, foi promulgada uma lei decidindo quem é que vai cuidar do animal de estimação e quais são as condições. A gente não pode falar guarda, né? Tem um outro termo, acho que é tutor. Eu nem li a respeito, mas eu vi a manchete. Eu vi a postagem falando a respeito. Isso. Então, não é descabido. Não. E a gente tem que respeitar que tem pessoas que têm um vínculo afetivo muito grande com o animal de estimação. Está tudo certo. Está tudo certo. E a gente tem que respeitar. Ué, tem pessoas que querem deixar uma parte do patrimônio. Que uma pessoa, um fulano, vai cuidar do animal e tal valor do patrimônio vai arcar com essa despesa. Os custos. Sim. E está tudo certo. É possível, totalmente possível. É a vontade da pessoa. E o que acontece muitas vezes é a pessoa deixar dito para a família e nada escrito. E aí eu até, de uma forma de brincadeira, mas é a realidade, eu digo assim, o dito pelo não dito vale o escrito. Se não fez o testamento, se a família mudou de ideia e um quer cumprir, o outro não quer cumprir, já vai ter desacordo familiar. Já vai ter. E a vontade dele não vai ser respeitada. Nossa, doutora Alana, se deixar eu vou ficar falando aqui muito tempo. Nossa, e tenho exemplos e exemplos que a gente pode falar a respeito. Sim. O testamento é uma modalidade, é um instrumento legal que as pessoas têm que buscar saber porque ele tem uma validade muito grande. Sim. E ajuda muito as famílias. Ajuda mesmo. Eu não sei se a gente comentou isso, mas quando faz 2 testamentos ou mais, 10, 20, não tem limite de quantos testamentos, quando vai tirar a certidão é num lugar só, né? A gente vai, o advogado requer, junta com a certidão de óbito, é só nessa hipótese que é expedida a certidão, então é sigilosíssimo, a gente não entrega, não expede certidão para qualquer pessoa e não antes também do falecimento do testador. E aí vai indicar que fez um testamento em São Paulo, um testamento em Mato Grosso, em qual município, qual cartório, livre folha. E aí a família vai requerer essas certidões. Então não tem risco, se o testamento for público, não tem risco de ficar algum esquecido, porque vai ser listado e é obrigado a apresentar todos. Então é mais uma segurança jurídica aí para a família. E fora que o testamento...
Existem as cláusulas restritivas que a gente pode trabalhar dentro dos testamentos, né? Que isso é importante no planejamento patrimonial, que são a impenhorabilidade, a inalienabilidade, a incomunicabilidade, que muitos patriarcas e matriarcas querem colocar até para resguardar o bem. Então, por exemplo, um patriarca sabe que tem um filho, que tem um relacionamento conturbado, né? E ele quer já deixar determinado tal bem para esse filho, e ele pode colocar uma cláusula restritiva. É para vocês verem o tanto que a gente pode trabalhar com o testamento. É super possível e, de certa forma, total forma, né, preserva o patrimônio. Sim. Então, são cláusulas que estão dentro do testamento, são formas que a gente tem para poder garantir aquilo ali e que deixa a família organizada e tranquila. Sim, porque nesse percentual de liberalidade, né, que poderia ser feito na doação, ele também pode colocar essa cláusula restritiva alimentar. Dentro do testamento. Doutora Alana, nosso tempo acabou, já estão sinalizando ali para mim. Que pena. Tanto assunto ainda que a gente tem. Muito, adorei recebê-la aqui. Eu também adorei, obrigada. muito obrigada. Gostei Obrigada muito. pelo carinho, pelo convite. Imagina, vamos marcar outros momentos. Eu acho super importante falar sobre isso. E não é algo assim, é só coisa de cartório, só coisa de advogado. Não, gente, é da sua família. Eu falo, cartório é tudo a ver com você, com a sua família e com os seus negócios. E assim, as pessoas têm que procurar ter conhecimento. Porque se tem uma forma da gente poder garantir, preservar, proteger o que é da gente, é com conhecimento. Sim, né? isso Então, mesmo. o planejamento patrimonial é uma forma aí de deixar a família segura. E para as próximas gerações. Exatamente. Gente, um beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.